Bem-vindos às tarefas mais belas de todos os tempos. Aqui temos um estudo de Ottawa, de 1966. E agora é a vez das brancas. As brancas podem ganhar o jogo. E você pode estar pensando, nada surpreendente, temos dois agricultores a mais aqui. Isso deve ser relativamente fácil de ganhar. Se. Não, a tarefa é relativamente complexa, na minha opinião. E sim, sinta-se à vontade para pausar o vídeo e tentar encontrar a solução por conta própria. Você tem a chance de pausar o vídeo. E sim, ainda precisamos passar por alguns lances aqui, dar uma olhada na posição e analisar um pouco para descobrir qual é o caminho certo. Aqui, com as peças brancas, temos um pequeno problema. Se o rei preto simplesmente chegar até nossos peões e capturá-los, então será um empate relativamente rápido e triste. Ou seja, precisamos agir aqui com muito cuidado para apoiar nossos próprios peões. Nosso próprio rei está em uma posição relativamente ruim aqui. E sim, então a ideia poderia ser: ok, vamos tentar melhorar a posição do nosso rei. Rei para H3. Lance lógico, eu acho. Só que o problema é que o rei preto é muito, muito mais rápido para chegar nos peões brancos. E aqui as brancas já precisam intervir e dizer: ok, torre em D7, bloqueamos o rei adversário. E o problema é que as pretas nem precisam provar muita coisa aqui. Ele pensa: olha, tô totalmente de boa com o empate, e joga rei para F3. E aí a gente simplesmente faz uma repetição de lances aqui. E se continuar assim, bom, então realmente não acontece muita coisa. Ou seja, nessa posição as brancas precisam jogar diferente, conseguir algum progresso. E aí rei H4 seria, eu acho, a consequência lógica. Mas as pretas podem simplesmente dizer: ok, eu fico aqui com meu rei em oposição. E o rei branco simplesmente não consegue avançar. E se as brancas pensarem: ok, então preciso jogar rei para H7. Agora você não pode mais assumir oposição, cara, o jogador das pretas. Isso mesmo, aí entra em jogo outro motivo. Torre é 8 e, pois é, agora vem a parte chata. A gente até sonharia que a Torre Preta saísse daqui, porque aí poderíamos bloquear lindamente e apoiar a promoção do peão. Só que o problema é que as pretas só fizeram isso depois que o rei foi para H7, claro, porque agora tem Torre E7 e, pois é, o rei e o peão estão atacados, o peão vai cair. E com isso, o empate está garantido para o jogador das pretas. Voltando à posição inicial, rei para H3 não é a solução correta. Agora, você ainda poderia pensar em jogar torre para E7, bloquear diretamente o rei adversário e mantê-lo nesse quadrado um pouco menor. Mas as pretas pensam: não preciso provar nada aqui. Rei para F2, eu simplesmente mantenho o rei adversário um pouco afastado aqui. E o que você realmente quer fazer? Então, se agora os reis simplesmente ficarem indo e voltando, isso não adianta nada. E se as brancas agora pensarem em dar esse cheque em algum momento, então o rei fica livre novamente. E aqui não precisa ficar afoito. É só voltar e as pretas têm um empate mais ou menos garantido. Ou seja, nessa posição, mais ou menos assim. Pelo processo de eliminação, é assim. Ok, rei H3 não adianta nada. Bloquear o rei também não resolve. E a gente quer apoiar nossos próprios peões aqui. E seria realmente um sonho se esse rei algum dia tivesse nessa casa aqui. Aí ele teria dado o suporte ideal aqui, ou algo assim por aqui. Nessa região já seria uma coisa bem interessante também. E se não der para passar por cima, então tem que passar por baixo mesmo. E você tem que garantir que o rei possa percorrer esse caminho aqui. O preto vai pensar: ok, eu também vejo esse plano. E o único lance para realmente impedir isso é rei pare 2. Desvia o rei para cá e ainda mantém um caminho bem bom em direção aos peões adversários. E aí, o branco continua, pensa: beleza, agora eu também preciso bloquear o rei preto, com torre em D7. E o preto vai pensar agora: ok, na verdade só mudamos um pouco o problema de lugar. Só preciso impedir que o rei branco faça mais ou menos esse caminho aqui. E o único lance que faz isso, rei para um. E depois de rei G2, rei E2, você pensa: ok, ele que agora houve algum progresso aqui.
Sim, um pequeno progresso. Ele já saiu da coluna H para a coluna G. Se isso vai adiantar muito, ainda é uma questão em aberto, que a gente pode simplesmente mover a posição para cima aqui. Não precisa de muita imaginação para isso. E nessa posição, as brancas agora podem jogar rei para G7. E o que muda agora, na verdade? Antes, tínhamos aquela situação. Quando o rei vai para a sétima fileira, vem torre E8. E aqui temos exatamente esse motivo envolvendo o rei e o peão. Mas exatamente nessa posição, as brancas, claro, não jogam torre D8 aqui. Mas agora temos uma casa nova para as pretas. E essa é rei para H6. E com isso, ainda temos uma posição vencedora. E como é que continua daqui para frente? Vamos ver primeiro o que acontece se as pretas simplesmente jogarem torre C8 de forma bem passiva e insistirem que, na verdade, também é aqui. Então vem rei para G6 e sim, as pretas. Não tem muitos lances bons de verdade. Aqui, claro, podem dar um cheque. Mas depois de A5 vem King. O preto tá voltando, relativamente passivo. E nós estamos participando aqui, fazendo progressos. Porque no fim das contas, queremos contornar o lado de fora. E é exatamente isso que podemos fazer agora. Agora, vamos contornar a área externa. E vemos que o rei branco chegou a tempo de amparar seus próprios camponeses. E é por isso que as brancas vencem aqui. Neste jogo, mas nesta posição, as pretas não precisam ser passivas de forma alguma, jogar a torre para C8. Ele também pode, de forma ativa, dar um cheque aqui primeiro. O problema é que vem rei para G5. E aí, realmente, não há muitas boas opções. O preto não pode jogar rei para E5 agora, porque senão acontece justamente esse motivo, em que a torre basicamente bloqueia o caminho de volta aqui e garante a promoção do peão. E se as pretas agora simplesmente derem outro cheque aqui, aí fica relativamente trivial. Rei para F4 e o rei pode continuar sua jornada aqui e apoiar seus próprios peões. E se o rei preto disser, ok, rei para F6, nós retomamos a oposição aqui. E o rei branco simplesmente não consegue apoiar seus próprios peões. Sim, aí sempre vem torre D8 e o avanço do próprio peão é apoiado aqui. Ou seja, nessa posição, esse motivo com torre E8 e depois esse cheque é até uma ideia interessante, mas aqui não adianta nada. E o lance defensivo mais engajado é se as pretas simplesmente jogam rei para E5 e tornam o caminho do rei branco o mais desagradável possível para apoiar seus próprios peões. O que vem agora? O rei branco vai para F7. E sim, ainda não está muito claro como ele pretende apoiar os peões aqui exatamente. As pretas podem tentar um truque interessante aqui com torre H8, porque isso funciona aqui, de novo, não por causa da torre H7. E em vez disso, as brancas jogam rei para G7 e as pretas podem se posicionar de forma bem sólida com torre C8. E sim, as brancas precisam ser um pouco criativas aqui. Ainda não está muito claro como esse rei pode apoiar os dois peões agora. E se ele voltar agora com rei para F7, bom, é o mesmo jogo de antes. A ameaça ainda está presente no tabuleiro. Ou seja, as brancas precisam encontrar outra coisa além de rei para G7, e isso é justamente rei para G6. Mas como continua agora? A torre precisa se colocar de forma passiva novamente para impedir a promoção dos peões. E as brancas ganham mais um lance. Rei para G5 foi jogado. E agora as pretas têm duas opções aqui. Ele pode dizer: ok, meu rei está muito bem aqui. Eu nem quero mexer ele porque estamos muito bem aqui. Essa oposição mantém o rei adversário parado. A primeira opção seria torre para G8, cheque, expulsar o rei. Só que o problema é que, nessa posição, estamos basicamente dando dois lances de graça para as brancas, porque a torre sempre tem que voltar para C8. E as pretas não têm chance de realmente parar o rei. Ele simplesmente vai continuar avançando. E, no mínimo aqui, fica claro que o rei vai alcançar seu objetivo e apoiar seus próprios peões. Mas voltando para essa posição, sim, a torre preta não consegue dar um bom cheque. E o rei preto, sim, se ele se mover, também não vai terminar muito melhor. Rei vai para F4.
E sim, o caminho está relativamente claro. O rei preto, não importa o que ele faça aqui, ele não vai conseguir impedir que o rei branco se mova para cá e apoie seus próprios peões. E para ficarmos tranquilos, vamos passar aqui mais uma vez pela variante do computador, para ver até onde isso vai, por assim dizer. Até a conversão final aqui. Nessa posição, as brancas podem jogar torre D8, que é o melhor lance. Aqui, na verdade, já é hora de entregar a torre, mas nessa posição, as brancas já venceram a partida. Esse foi o desafio de hoje. Dessa vez, bastante coisa envolvendo manobras de rei na tarefa. Se você gostou, deixa um like aí pra gente. E eu deixei aqui um outro vídeo recomendado pra você. Clica lá se quiser. Então a gente se vê no próximo episódio.